Olá, é um prazer falar com vocês. Continuando o foco da liberação dos nossos pactos, karmas, de todos os nossos contratos e da nossa saída do holograma desse planeta que nos prende a questões que não são mais compatíveis com a nossa frequência daqueles que se sintonizam com esse vídeo e esse material. Nós vamos falar hoje da família. Falamos do trabalho e de todo a deturpação que esses seres negativos fazem para condicionar todos os ambientes de trabalho como algo totalmente contrária à lógica produtiva, criando seres totalmente frustrados e incapacitados de exercer suas funções. Nós temos claramente, dentro das famílias, um composto estrutural por pai, mãe, filhos. Temos famílias que só a mãe cuida dos filhos, isso também é uma família. Mas o que nós temos hoje estruturalmente são um estímulo ao não casamento, um estímulo às relações liberais, onde a pessoa tem um filho com uma pessoa, tem um filho com outra pessoa. Também não julgamos essas pessoas como erradas. O que iremos abordar aqui é o jogo de força que está por trás disso para desestabilizar tanto a mãe, que tem um filho com um pai e com outro. Isso é totalmente normal, porém não traz a ela uma tranquilidade. Vamos pensar vocês agora usando a racionalidade. Quando você estabelece um relacionamento com uma pessoa e com ela tem filhos, você tem um relacionamento, você tem um emaranhamento, você tem uma questão a se prender. Então, ali você resolve todas as suas questões e é muito mais simples. Agora, imagine você. A mulher carrega muito esse estigma e o sofrimento dela é muito grande, às vezes silencioso. Vamos supor que a mulher se relaciona com um rapaz e tem um filho, está emaranhada a ele. E aí eles não dão certo, nem casam. Aí ela relaciona com outro rapaz e tem outro filho. Já está emaranhada com 2 filhos. Não deu certo com esse, não casa, emaranha com outro, 3 filhos. Vamos supor que ela chegue a 4 filhos com 4 pessoas diferentes. Qual é o grau de complexidade disso para a pessoa que está no despertar querendo sair da Matrix? Não vamos julgar ninguém. Isso aqui é totalmente livre. As pessoas que têm, essa vida estão na liberdade íntima delas, mas vamos falar exclusivamente as pessoas que estão com a proposta de se liberarem do sistema de aprisionamento do planeta Terra. Toda essa rede de emaranhamentos é um contrato. Então você tem um contrato com o rapaz X e tem um filho com ele, você tem um contrato com o outro, com o outro e com o outro. E todos esses contratos vão gerar interferência construtiva, claro. Então você vai ter problemas com esse, problemas com aquele outro. Coisa que você teria só com uma pessoa, que seria muito mais simples de resolver, até numa separação, você resolveu, pronto, acabou, as coisas se dissolvem e tudo funciona bem. Quando é com 4 pessoas, você emaranhou, tem o filho e aquilo fica ligado a você. A pessoa lá vai estabelecer outro contrato e você também, mas vocês têm o filho, que é o ponto de ligação que liga vocês dois. Então você imagina 4 pontos de ligação, às vezes 2, às vezes 3. Como é que essa mulher vai ter uma vida pacífica? Eu conheço muitas. Todas têm vida atribulada. Então, o contexto aqui é mostrando para vocês a base do que eles construíram. Porque quando eles investem em situações governamentais que desestruturam a ideia da família, então o que é a família? A família é uma estrutura básica para que você possa crescer, aprender, se estabelecer e viver. Essa estrutura básica é formada por uma certa configuração. E se falarmos aqui qualquer coisa, pronto, vem pedrada de tudo quanto é lado, porque tem pessoas que são incompreensíveis. Não estamos tratando aqui de situações de homossexualismo, todos na sua liberdade íntima. Não estamos tratando aqui nas situações de mães solteiras, todos na sua liberdade íntima. Estamos falando aqui de um modelo que é
mais possível você evoluir no sentido do aprendizado e da convivência do que outros modelos. Então, a presença do pai e da mãe cria uma sustentabilidade para a criação do filho. Esse é o sistema que está implantado na Terra e não é Matrix. Uma família não é uma Matrix. Uma família é um ambiente de aprendizado totalmente livre. Por quê? Dentro da família pode-se comungar diversas religiões. Conheço famílias que um é espírita, o outro é católico, o outro é evangélico e eles convivem em paz e harmonia. Para você ver o tamanho nível que é uma família. Nível de amor, nível de aceitação. E você não pode generalizar quando você vê um caso à parte onde as famílias degladiam, porque muitos inimigos nascem na família, mas não é um caso geral. Então, nesse contexto, os seres negativos que só querem e só ambicionam a energia, principalmente a energia emocional, que prende as pessoas numa cadeia e numa situação onde elas se sentem totalmente sem ação. E quando se sentem sem ação, começam a ficar frustradas e tomam decisões muitas vezes desacertadas. A capacidade desses seres de manipular uma família é tão grande que vocês nem imaginam. Vou contar para vocês que eles podem tomar a forma de sua mãe, por exemplo. Vamos dizer assim que você já tem um mínimo atrito com a sua mãe. E a sua mãe não está em casa nesse momento. E eles conseguem se transfigurar na sua mãe, criar problema com você, guardar aquilo no seu inconsciente, desaparecerem e apagar a memória recente. E você vai ficar só com o trauma guardado. E muitas vezes nem sabe. Nem sabe porque tem raiva da mãe. Uma cena criada no físico, porque eles conseguem assumir essa forma, guardada no subconsciente e apagada a memória recente. É uma das coisas mais banais que tem, apagar a memória recente do ser humano. Diga de passagem, eu pergunto a você, o que você fez 9 horas do dia anterior? Você não sabe. Por quê? Porque foi apagado. Foi apagado como, José Augusto? Pelo sono que todo dia você dorme. E só registra o que é extremamente importante, porque o seu cérebro, a sua mente não foi treinada para guardar tudo. E a capacidade dela é infinita. Porém, sem treinamento, o que ela responde é uma posição totalmente frágil e, vamos dizer assim, inexpressiva, gravando muitas vezes 2 a 3% do que acontece em nosso dia todo. Esses seres, como eu já disse, eles não encarnam e eles não vão jamais se mostrar claramente. Combater eles não é o nosso objetivo, muito pelo contrário. Nós estamos aqui justamente para blindar vocês da manipulação deles. As pessoas que escutarem nesse momento vão ter que se enxergar dentro de uma família. Muitas vezes você está dentro de uma família como o pai, como o filho, como a mãe, como a filha, como a avó, como o avô, como o tio, como o primo. Você tem um papel na família. Você tem um aspecto em cada posição que você está. Você, como filho, pode ser um sobrinho na casa dos seus tios. E esse papel ali tem um significado. Então, nós temos uma construção social muito importante para que a sociedade se organize. Isso, em qualquer planeta, é necessário. Não precisamos de modelos arcaicos. Isso tudo é um aprendizado. A Terra é uma escola. Muitas vezes totalmente desnecessária para muitos que já não necessitam desse aprendizado, vieram aqui fazer trabalhos e experiências e ficaram presos pela malha magnética de interferência que blinda os seres a conectar-se com sua fonte. Nesse contexto, se você enxergar que toda família ela tem uma proteção, começa aí o lado bom da história. Porque a maioria das pessoas cultuam dentro das famílias orgias, cultuam dentro das famílias fantasias sexuais, cultuam dentro das famílias símbolos e arquétipos negativos.
Muitas vezes o casal, um não gosta do outro, mas nem procura uma situação para se harmonizar. Então nós temos uma situação complexíssima a tratar. E nesse vídeo nós abordaremos somente uma parte superior dela. Tenho nesse canal a série Família, Pais e Filhos, que eu dou uma passada geral em cima do contexto familiar, para que as pessoas possam abrir a consciência do que é o processo familiar e possam, com mais tranquilidade, refletir sobre o seu contexto familiar. Nessas questões, nós devemos ter uma clareza muito grande que tudo que devemos fazer na família da gente é algo positivo. Por exemplo, o pai, ele deveria elogiar a mãe em todas as suas atividades. A mãe deveria elogiar o pai em todas as suas atividades. Toda crítica deveria vir de uma maneira educada, sutil, que trouxesse o outro ao ponto da reflexão. Mas o que nós enxergamos é uma animalidade, uma agressividade, todos nós. Ninguém está fora disso. Enxergamos uma reação muito forte por causa do nosso complexo reptiliano, que é o que mais funciona no aspecto familiar. As mães e os pais tratam os filhos de maneira reativa, reacionária. E aqui eu não estou dizendo que sou contra corrigir a criança com as palmadas ou com um castigo, não. Mas os excessos não geram nada. Pessoas que já conhecem a grandiosidade da neurociência e da neurolinguística deveriam, mais do que qualquer um, não criar traumas em crianças e adolescentes. Nós não devemos proteger esses seres de que não caiam em nenhum processo, de dificuldade, porque isso também é crescimento, mas nós não deveríamos ser a dificuldades para eles. Os pais são a ponte para o crescimento dos filhos e não um peso a simplesmente fazer a vida dos filhos ser mais difícil. Nós, no caminho do despertar espiritual, nós que estamos justamente nesse despertar cósmico, que queremos, e com muita sabedoria sabemos que isso nos custa caro sair desse planeta e não encarnar mais aqui, não é para qualquer um isso. Nós sabemos que devemos tratar as famílias com a máxima coerência e devemos sim ter o respeito máximo para não criar mais problema. Nós já quebramos muitos vasos chineses. Não devemos criar mais problemas dentro do aspecto familiar, que é um ambiente que eu considero muito simples de se dar, desde que você se posicione com a intenção da paz. Se alguém quer lhe ofender dentro da família, o problema é dele, não seu. Você tem que devolver a ele o amor e a compreensão. Se a mulher se sente suprimida pelo marido, humilhada, ela deve sim procurar separação. Não é possível conceber que uma pessoa evolua num local onde suprima-se a liberdade íntima daquela pessoa. Então a mulher tem numa posição atual hoje oportunidades únicas e deve sim buscar seu valor nesse mundo. Ninguém deve ficar preso a relacionamentos reacionários. Um outro fator extremamente importante são a educação dos filhos. Os pais hoje em dia entregam seus filhos desde bebê às creches públicas. Entregam seus filhos ao sistema de controle sem nem ter a percepção de que estão fazendo um dos maiores crimes que existem. E eu pergunto a eles, e o que eles justificam? É para a nossa sobrevivência, porque se nós não trabalharmos, a gente não come. E se você for observar muitos casais, é mentira isso. Eles trabalham por luxo e bel prazer. E simplesmente a mãe não quer ficar com o filho mais. A mãe perdeu aquela capacidade que ela tinha anteriormente de cuidar dos filhos. Não estou dizendo que ninguém deva se ficar escrava do lar. Estou dizendo do papel que foi dado às mães a darem aos filhos o melhor do melhor do melhor, que é o amor materno. Ninguém pode dar isso. Eu, como pai, não posso dar o que a minha esposa, mãe, pode dar ao meu filho. E a ela eu dou todo o respaldo necessário para que ela possa dar esse amor. Sempre que necessário, os dois tinham que fazer uma reflexão, o casal, nem que fosse por 2 ou 3 anos da fase inicial da criança, que a mãe
ficasse em contato com aquela criança permanentemente, transferindo àquela criança segurança, harmonia, força, alimento, nutrição e tudo aquilo que só a mãe transfere para nós. A mãe é o aconchego, a mãe é o carinho, a mãe é aquilo que você confia. Então, a mãe não é zona de conforto. A mãe é a verdadeira expressão de Deus na sua vida, porque é aquela fase inicial que te dá mais segurança no mundo. Quem não sabe disso? Qual o conforto que nós temos com as mães? Então, o que a sociedade perdeu foi isso. E totalmente estimulada por eles. E todos caíram de patinho. A mãe, que deveria ser esse anjo sagrado da família, hoje reverbera assim: eu não quero ficar com essa criança, eu preciso trabalhar. Mentira! A pessoa só não quer ficar com a criança. Ela não suporta a criança. A pessoa não tem preparo para a maternidade. Então eu fico perguntando, se você não tem preparo para a maternidade, por que ter filho? É muito fácil colocar em uma creche pública e aí o tempo passa e você vai nos bolsões de pobreza e enxerga uma marginalização total da humanidade, com pessoas que têm vários filhos e todos eles não têm oportunidades. Por quê? Porque a mãe não tem uma estrutura mínima para criar aqueles filhos. E isso que eu estou dizendo não é um vídeo que vai agradar A, B, C ou D. Sei muito bem que pessoas que passam por isso não têm culpa. Eu não estou dizendo que você que passa por essa situação é culpado. Eu estou dizendo que você está num jogo de manipulação feita por esses seres que, com certeza, engendraram em você. Você tinha um potencial imenso, porque você veio aqui fazer um trabalho e eles sabiam que se colocar você em uma roda dessa, você nunca vai sair dessa roda, que é a roda da reencarnação. Porque você já está criando problema, vários laços de emaranhamento, problemas. Você fica com a autoculpa totalmente ativada, com certeza isso emperra o seu processo evolutivo. Quantas pessoas eu atendo hoje na orientação espiritual que me dizem assim: José Augusto, eu não suporto a minha família. Só que a pessoa tem 4 filhos, a pessoa tem 3 filhos, a pessoa tem 2 filhos. E a pessoa está casada em um relacionamento destruído pelo sistema de controle. Mas que a pessoa tem como reconstruir. Todo relacionamento tem como ser reconstruído desde que as duas partes queiram. Se o marido e a mulher entram em consenso que para eles aquele relacionamento é importante, dali em diante tem que haver um acordo onde há de se prevalecer o relacionamento, o respeito e tudo aquilo que for favorável à criação dos filhos. Você não é obrigado a ter filhos, mas a partir do momento que tem, você tem obrigação com eles. E o peso disso em cima do seu contrato, que é um contrato kármico, é muito grande. Se você negligenciar, você não estará dando adeus à terra, mas sim afixando aqui um grilhão. Por quê? Porque você simplesmente não faz o básico. Ser pai e mãe nessa Matrix é o básico. Cuidar dos filhos e dar para eles uma boa educação, um bom destino, é o básico. Então, se você não tem capacidade mínima para isso, quem dirá manifestar-se em outro planeta? Então, nós estamos falando para pessoas que querem evoluir. Nós não estamos falando para pessoas que se defendem gritando: ah, você não sabe o que é a minha vida, você não conhece a minha realidade. Não conheço a sua vida e não sei o que é, porque eu vivo a minha vida. E aqui a indicação vai para as pessoas que querem sair da Matrix. Os passos para libertar-se, numa família é: elogie os filhos. Crie na sua família um sistema onde você premie seus filhos pela capacidade que eles têm. Quanto mais eles evoluem, mais vocês premiam eles. E premiam em elogios, deem a eles coisas que eles realmente possam crescer espiritualmente, estabeleçam o evangelho no lar. E eu não digo o evangelho, a Bíblia em si, eu digo o conhecimento, a expansão de consciência. As palavras que nós sabemos que são sagradas, nós não estamos falando aqui de religião A, B, C e D. No Espiritismo tem uma situação muito boa, que é o evangelho no lar. Estabelece ótima evolução,
nós temos na Igreja Católica também boas práticas. Não temos que meter o pau nem falar que essa igreja é totalmente negativa. Sim, tem situações que são positivas, raras, claro, mas tem. Nós temos outras igrejas que fazem um papel com a família, mas o que falta hoje é das pessoas desconectarem da televisão, principalmente os seus filhos. Tacam os filhos hoje em um aparelho de celular, em um tablet, em uma televisão, e simplesmente essas crianças ficam sem viver uma vida real. Não brincam, ficam simplesmente sendo sugadas energeticamente por esses aparelhos, não têm criatividade porque não desenvolvem nada, não praticam esporte, ficam totalmente presas cognitivamente às situações que são desses eletroeletrônicos que hoje são a maior prisão que existe nesse planeta. Então, esse vídeo não é fácil. Eu sei que essas informações são extremamente complexas, mas nós temos que entender que tudo isso foi trazido à humanidade para desestruturar todo o processo evolutivo das pessoas que estavam aqui. E quem quiser sair da Matrix, quem quiser realmente terminar esse ciclo viciante de encarnações, deve observar isso e cuidar disso, porque esses passos são os extremamente necessários, são os primordiais a ser dados para quem realmente não quer ficar preso nesse lodo que é a massa humana. Nesse momento, eu convido você, depois dessa mensagem muito pesada, a serenizar seu coração. Nos planetas que já convivem no aspecto da fraternidade, onde o que não é bom para um não é bom para todos, onde eles buscam sempre a melhor alternativa para fazer jus aos anseios de todos. Ninguém trabalha contra a ideia global e ninguém é um robô. As pessoas tomam decisões partindo do princípio do que é bom para o outro. Olha a diferença do planeta Terra. O outro pensa o que ele faz para o que é bom para mim. Então, nesse contexto, é o que vocês devem manifestar nas famílias. Casem para fazer o outro feliz. Sejam pais e mães para fazer seus filhos felizes. E você, filho, se você é filho, faça seus pais felizes. Todas as pessoas que estão no complexo familiar podem estabelecer esse aspecto da fraternidade, trazendo à luz a todo o contexto familiar. Elogie, agradeça, vibre amor. Coloque arquétipos do golfinho no quarto dos seus filhos, do beija-flor, de todos os seres que você considera que traga alegria. O casal aprenda a usar os arquétipos do cavalo, arquétipos que trazem essa parceria. Cuidado com os arquétipos fortes. E, principalmente, estabeleçam um contato de diálogo. Todos que dialogam nesse planeta buscam uma vida melhor. E numa conversa você pode resolver muitos problemas. Tem uma frase que eu gosto muito e acho que é uma das mais acertadas. Conversando, a gente se entende. Muito obrigado a todos. Gratidão, gratidão e gratidão.